Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Patrick e vou trabalhar com vocês o componente curricular Pesquisa e Produção de Texto, o famoso PPT. Mas antes da gente começar a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia que estamos convivendo, né? Toda essa situação inédita para nós, para os seus pais e para os seus avós. Então, tudo muito diferente, né? Vocês estariam em outro momento, nós estaríamos aqui na escola, todos juntos, vocês em sala de aula, com o professor, a professora em sala, junto com seus colegas, né? Vocês sentados na sua carteira, assistindo a aula do seu professor, interagindo com seus colegas, só que estamos agora numa outra situação, onde vocês terão que assistir essas aulas em casa, com suas famílias, né? Com toda a proteção necessária que vocês precisam ter, nós também, professores e todos os funcionários da escola, toda a população, né? Porque agora é o momento da gente se cuidar bastante, de ter toda a prevenção no uso da máscara quando sair de casa, no uso do álcool em gel, na higienização. Então, nós vamos agora para esse novo momento, esse novo tempo, né? Com essas aulas remotas, onde vocês em casa e nós aqui vamos estar interagindo de alguma forma na realização das nossas aulas. Nós vamos hoje começar com a nossa aula de PPT, relembrando aquele mesmo objeto de conhecimento lá da língua portuguesa, que era sobre os contos populares ou contos folclóricos, né? O que são os contos populares ou contos folclóricos? Eles são narrativas passadas de geração em geração, não tem autor conhecido, cada história é aumentada ou modificada à medida que vai sendo repetida. Então, de repente, o seu avô ouviu um conto na infância dele que tinha um personagem, e esse personagem morava numa caverna, e esse personagem tinha o pelo verde. Aí quando ele contou para o seu pai já te passou essa história, dizendo que esse personagem já vivia dentro de um buraco e que ele não tinha pelo algum, mas que ele já tinha uma família. Então, assim, os contos eles vão mudando os personagens, o enredo da história e tudo mais. A autoria ela é atribuída ao povo. Então, assim, o povão criou os contos populares. Em todos os lugares do planeta tem contos populares. Muitos contos populares são bastante antigos, passando de boca em boca. Eles não eram escritos, eram só contados nas rodas de conversa, nas reuniões de família. E eles se mantiveram vivos graças à memória dos contadores de história. Por exemplo, tem um conto muito famoso que todos vocês conhecem, tenho certeza disso, que é o da Chapeuzinho Vermelho, né? Que qual é o ponto principal da história? A Chapeuzinho Vermelho, ela é perseguida por um lobo mau na floresta, né? A maior parte das pessoas conhece esse conto com aquela trajetória do seguinte, onde a Chapeuzinho sai de casa com uma cesta de frutas ou lanches e vai para a casa da sua vovozinha. E lá, no caminho, que era dentro de uma floresta, o lobo mau começa a perseguir a Chapeuzinho. E ele dá um jeito de chegar antes da Chapeuzinho na casa da sua vovozinha. Lá o lobo mau
engole a vovozinha, veste as roupas dela e se faz passar como a vovozinha dela. E a Chapeuzinho chega lá na casa da vovozinha e acha ela muito estranha, porque na verdade não é ela, né? É o lobo mau vestido com as roupas dela. E aí ela fala: vovozinha, você tem olhos tão grandes, bocas tão grandes, ou orelhas tão grandes, né? E aí há várias versões do final dessa história. Tem até a versão onde chega o caçador, né? Que todo conto popular, a maioria dos contos populares, tem um super-herói. Nas fábulas tem o super-herói, né? Tem o príncipe encantado, tem aquele ali, o salvador ali da vítima ali da história. No conto popular da Chapeuzinho aparece esse super-herói em algumas versões, onde chega o caçador e antes que o lobo mau ataque a Chapeuzinho, o caçador vai ali e abate o lobo mau e a Chapeuzinho é salva, né? Então, assim, conto popular é isso. De repente a história começa num lugar do planeta de um jeito e depois vai mudando, vai mudando. Hoje existem até filmes que são feitos baseados na história de Chapeuzinho Vermelho, de Branca de Neve, de João e Maria, filmes feitos com uma nova versão, com uma história diferente e um desfecho diferente, ou seja, o final da história é diferente daquele que a gente aprendeu quando criança, que vocês estão aprendendo agora nessa fase da vida de vocês. E aí, só para a gente entender mais sobre contos populares, eles abordam vários aspectos da vida. Eles podem falar de alegrias, de tristezas, de animais e seres mágicos, né? De heróis e vilões. Podem ser cômicos, né? Engraçados, podem ser satíricos ou empolgantes, aquelas histórias assim que a gente fica ali doido para entender, para ler o final da história e saber como é que vai acabar. Eles podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Os mitos são parecidos com os contos folclóricos, pois contam histórias tradicionais sobre as crenças que os membros de uma cultura têm sobre a vida. Então, mitos, a gente ouve muito sobre as lendas, né? Nós temos as lendas do folclore brasileiro, como o boto cor-de-rosa, o curupira. Então, tudo isso vem dos contos populares, aquelas histórias inventadas ali, nosso Brasil mesmo. Nossos habitantes originais são os índios, né? Então, muitas histórias vieram ali, das rodas de conversa entre os índios ali nas suas aldeias e onde surgiram essas lendas. Aí, nós vemos ali, ó, os contos populares brasileiros. Nós temos no Brasil alguns contos populares que foram trazidos pelos europeus, que é o caso das histórias do personagem Pedro Malas Artes. Inclusive tem uma minissérie feita numa TV aberta, dessas TV bem conhecidas, que foi feita uma minissérie sobre Pedro Malas Artes, que era um astuto herói popular cheio de artimanhas, ou seja, ele era cheio de esperteza e vivia aprontando. Nós temos outros contos brasileiros que se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas, como eu falei, e dos escravos africanos que vieram para o Brasil na época da escravidão. Igual eu citei para vocês, nós temos a história do boto cor-de-rosa, da sereia Iara, do curupira, né? Do saci, da cobra norato, do menino do pastoreio. São alguns exemplos aí de contos populares específicos aqui do nosso Brasil, que surgiram lá na época dos índios, né? E também alguns foram trazidos pelos escravos, vindos para cá, para o Brasil, né? Que vocês lá nas aulas de história tiveram a oportunidade de aprender um pouco com seu professor, sua professora,
sobre a vinda dos escravos para o Brasil, onde nosso país passou aí uma época onde os negros eram escravizados e que, graças a Deus, isso não existe mais, né? Porque todos somos iguais, independente da cor da pele, somos todos iguais, todos temos o mesmo valor. Então, a nossa aula de PPT, pesquisa e produção de texto, vai ser baseada também nos contos populares. Você já vai começar a pesquisar em casa um conto popular que você goste, entendeu? Que ele vai fazer parte da nossa próxima aula. Você já vai começar a pesquisar aí. Você procura se tem algum livro de algum conto popular ou procura na internet. Leia esse conto. Leia quantas vezes for possível e tente memorizar ele, que na próxima aula a gente vai entender por que da leitura desse conto. Mas você vai escolher o seu conto predileto, aquele que você mais gostar. Não escolha um conto pequeno, tá? Essa é a minha dica. Escolha um conto grande. Você vai entender na próxima aula por quê. Não tenha preguiça de ler o seu conto. Que ele tenha 5, que ele tenha 6, 7, 10 páginas, não interessa. Quanto maior, melhor, porque você vai ter mais material e mais conteúdo para você realizar a sua atividade de PPT que a gente vai executar na nossa próxima aula, ok? Então, você que não tem acesso à internet e não consegue acessar a plataforma do Palmas Homeschool, você pode, em casa, na sua TV aberta, sintonizar o canal 5.2 para assistir essa aula e todas as outras aulas que você, sua família, já recebeu o cronograma. A partir da próxima semana, vocês vão ter ali as aulas de todos os nossos objetos de conhecimento, ok? Um grande abraço e até breve.